Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Este programa que me dá a honra de conhecer pessoas que eu só conheço via Instagram, que eu fico acompanhando o post, fico acompanhando o conteúdo produzido, mas não conheço pessoalmente. E aqui, via NS Podcast, eu tenho a oportunidade de conhecer essas pessoas e hoje é o caso do Bruno que está aí do outro lado. Antes da gente começar o papo, Iago, você pede isso toda vez. Tá ficando chato. É normal, gente. Eu preciso pedir isso logo de cara para vocês poderem fazer e eu poder me livrar dessa situação, que é implorar, por favor, deixa a tua inscrição aqui. Por favor, também. Fez a inscrição, também ativa o sininho, porque o canal é pequeno e o YouTube te demora para notificar. Então, por favor, faça os dois processos logo de cara. A gente já mata um assunto aqui entre a gente. Fez isso? Pô, o papo vai estar legal. Ah, mas eu sou exigente, eu só dou like no final. Você vai esquecer, eu esqueço também, tá? Então, por favor, já deixa o teu like agora, compartilha o vídeo com o máximo de gente possível, principalmente com as pessoas para qual vai interessar esse papo, alguma reflexão que a gente vai fazer, tá? Mas compartilhe com quem você quiser. E, é claro, fez tudo isso, também deixa o teu comentário aqui embaixo, que é sempre muito legal ouvir a tua opinião. Porque você já sabe que todo convidado que eu trago e faço essa abertura, que eu sou um cara curioso, é sinal que essa pessoa vai ir e voltar no canal aqui várias vezes, né? Porque eu vou fazer esse constrangimento de ofertar essa volta ao canal logo de cara para a pessoa não poder negar de cara, né? A gente faz isso, tá? E agora sim, vamos começar o nosso papo de hoje. Bruno, primeiro eu queria te agradecer o aceite do convite. É muito legal poder trocar uma ideia contigo depois de ver, principalmente as suas postagens no Instagram, depois de poder ver um pouco mais sobre você. E eu vou começar pela pergunta que já é tradicional desse programa, inspirado, inclusive, esse programa é inspirado, inclusive, em Albujanra, em provocações, entendeu? Referências para esse programa, entendeu? Que eu sei que você gosta, que eu já vi já na sua primeira postagem. Para além do Lattes, para além desse meio acadêmico, para além dessas coisas, quem é você? Bom, primeiro, antes de responder essa pergunta, que acho que vai ser a mais difícil de todas, muito obrigado, Iago, pelo espaço, pela oportunidade para a gente trocar uma ideia, né? Eu acho que a era digital coloca a possibilidade da gente ter conexões, se interessar e ter diálogos com pessoas que nós não teríamos tanta facilidade quanto isso. E então é um prazer, obrigado pelo espaço. E para além do Lattes e das formalidades da vida, eu sou um homem muito curioso e que nessa curiosidade já tive muitas idas e vindas por diversas áreas profissionais, até que eu me encontrei na filosofia. Poucas pessoas sabem, mas lá atrás, desde a minha ampla e quase que total ignorância de mim próprio e muito influenciado pelas opiniões alheias, estudei Direito um ano. Depois, ainda perdido, eu fiz rádio e TV, estudei um tecnológico em rádio e TV, e aí eu percebi que eu gostava de ler. A leitura me cativava, aí eu fui fazer letras. E no curso de letras, na Federal de São Paulo, eu conheci a filosofia. E aí me apaixonei e estou até hoje. Eu sou alguém muito curioso, que ousa escrever porque leio muito, e amo a reflexão, e a filosofia é a forma de eu existir, de estar no mundo, e até estranho entendê-la como uma profissão. Na verdade, eu sou professor de filosofia, porque não tem outra coisa para pagar as contas, e eu preciso pagar as contas. E como alguns escritores, por exemplo, como o Carlos Drummond de Andrade, que era funcionário público, e nas horas vagas, por assim dizer, escrevia seus poemas, eu pensei, bom, ao lecionar filosofia, eu vou estar em contato com o conteúdo da filosofia. Isso é menos desprazeroso do que outros tipos de trabalho. Então, eu fui para a filosofia, já estou há 10 anos como professor, eu leciono filosofia no ensino médio. Agora, entrando um pouco nas formalidades, mas que
é algo muito importante para mim, que eu, depois de algum tempo, entre a graduação, eu fiquei algum tempo pensando, desenvolvendo um projeto para desenvolver uma pesquisa academicamente, e aí eu conheci Spinoza, eu conheci a filosofia de Spinoza, um autor da Holanda, do século XVII, dos 600, que, ironicamente, tem alguns laços com o Brasil. Eu fui descobrindo aos poucos. Tinha uma empresa que tinha de holandeses que vinham para cá, ele também tinha uma relação com a língua portuguesa, coisa que é instigante para um país que tem pouca tradição filosófica, né? E toda uma discussão se existe ou não filosofia no Brasil, que é uma coisa que me interessa. E eu não tenho resposta definitiva também, ainda bem. Mas isso me levou ao mestrado em filosofia na USP, e o meu tema é a superstição. E a superstição não apenas no sentido religioso, como é explícito, mas que o Spinoza vai desenvolver uma reflexão que eu acho que é atualíssima, ela é antiga e atual ao mesmo tempo, de como que a gente acredita em cada bobagem. O exemplo máximo e mais recente é o pedido por uma intervenção alienígena. Eu mostro o suprassumo da superstição e como funciona a superstição, né? Então, ela é uma base social, ela é uma base religiosa, teológica, ela é uma base do quê? Spinoza demonstra, e é isso que eu estou estudando, aprofundando no detalhe, é que está na própria natureza humana, né? Tem algo na nossa natureza humana que nos leva à superstição, mas também a sair dela, né? Então, isso é o tema que me interessa. Então, há um passo, eu fico mergulhado em leitura de texto e por assim dizer, o que está acontecendo no presente, lógico que isso está reverberando, né? Mas eu não escrevo diretamente ainda sobre essas coisas, porque eu quero desenvolver essa pesquisa para depois chegar em conclusões políticas, sociais, enfim. E isso é o que eu resolvi pesquisar. E, além disso, você comentou, né, de uns 2 meses praticamente para cá, a pedido de muitos alunos, alunas, ex-alunos que eu tive, e até amigos que têm falado, né, para produzir conteúdo nas redes sociais, né, porque até tempos atrás eu era o que chamam de low profile, né, eu ficava pouco, enfim, era algo mais pessoal, e eu resolvi contribuir, né, com uma produção de conteúdo, algumas questões na filosofia, e que, inclusive, alunos têm dado bastante apoio e têm gostado, né? Então, algumas reflexões que acabavam surgindo localizadamente é a ideia de ganhar voz, ganhar o mundo, de certo modo, não todo mundo, mas mundos no sentido plural, né? Onde as pessoas possam conhecer, debater e fomentar diálogos, reflexões. E se eu fosse fechar um pouco tudo isso, eu sou uma pessoa muito curiosa e por isso fui para a filosofia, amante do conhecimento, onde a verdade para mim existe, se existe uma verdade ou não existe, ainda que nós não a conheçamos, e que sempre que posso estou escrevendo, rabiscando algo. Eu brinco que eu ouso escrever, é uma ousadia a escrita, né? Mas é uma ousadia que eu sou levado por pura necessidade, e por isso que é uma ousadia. Eu ia começar pela tua infância, voltar lá atrás, mas minha cabeça ela foi ao longo da tua resposta e eu vou mudar o caminho. Vantagem de ser o dono, né? Vantagem de ser o dono é você muda o caminho e foda-se o roteiro do podcast, mas legal. Me veio à cabeça quando você falou da questão da escola, né? Você está dando aula ali na escola para o ensino médio e você é um cara, como você falou, curioso. E ali você tem que provocar curiosidade em outras pessoas, basicamente. Você está na função de provocar curiosidade para alguém prestar atenção no que você está falando, para além de ir bem ou mal numa avaliação. Como você se sente sendo esse cara provocador para essa nova geração? Como é isso para você? Olha, é um dilema. Eu
vivo anualmente minhas crises existenciais na docência, pela ausência de condições, salários que são horríveis, são agressivamente baixos, mas tem tudo isso que eu falei, né? Eu ainda estou em contato com a filosofia e entram algo adicional que são desenvolver com o aluno certas noções, conhecer a filosofia, e aí eu entro numa questão que eu já falei em alguns momentos, em alguns espaços, que o primeiro problema que eu me deparei como professor de filosofia, porque hoje eu sou efetivo, concursado, mas eu fiquei durante muito tempo como contratado. E aí já vem de tempo uma certa uberização da escola, onde antes não era de contratar para ir hoje aqui ou lá, mas eu cheguei em um momento de estar em 7 escolas ao mesmo tempo, entre Guarulhos e São Paulo. Então, é insano. E nisso eu percebi uma coisa, que culturalmente os alunos identificavam filosofia como bater papo, ou seja, não ter aula. Por quê? Muita gente não formada estava lá, então o que é isso? Eu não sei. Vamos debater qualquer coisa. E isso era tido como filosofia. Então, eu tenho uma resistência quando eu apresento a filosofia de uma perspectiva rigorosa. E eu venho de uma formação, enfim, a conversa ela sempre abre camadas, porque isso é um resultado de como que vai diminuindo o nível da educação, né? Se a gente for pensar, talvez há 15 anos atrás, a educação de um ensino médio, de uma graduação, ela era muito mais desenvolvida do que agora. Eu tenho uma sensação de que há sempre uma defasagem que aumenta, então isso complica. Com a minha formação em universidade pública, em filosofia, me formei na Federal e atualmente fazendo mestrado, uma forma de não emburrecer estando na educação, porque infelizmente isso ocorre por N motivos, é buscar um estudo da filosofia com algum rigor para apresentar para os alunos. Então, de um lado, é cativar o interesse, que são várias formas, e de outro é o rigor. E é difícil se equilibrar nisso. A minha forma que eu tenho tentado, com sucesso e com fracassos, eu faço aulas apresentativas, exponho certas ideias, conceitos, e eu trabalho leitura de textos filosóficos. Por quê? Porque, para mim, é muito pobre falar da filosofia há 3 anos e nunca conhecer. Né? E o tesão da filosofia não é alguém falar de alguém, de algo, é conhecer o algo. Então, por mais dificuldade que haja, eu acho isso instigante. E muitos têm uma resistência, porque uma ausência de leitura, escolas periféricas, que é onde eu trabalhei e trabalho, alguns têm a Bíblia apenas em casa e mesmo tendo a Bíblia nunca a leram. Vão para a missa, enfim, mas não leem a própria Bíblia, é o único livro que tem. Então não tem hábito de leitura, isso é difícil. Eu tento, nas minhas aulas, criar um espaço de leitura, mas eu já tive experiências catastróficas do tipo, hoje vocês vão ler, a aula inteira é só para ler, nem é muita coisa, é pouca coisa, mas aí não virou nada, virou aula vaga para eles. Então, eu percebi que eu preciso habituá-los, hábito mesmo, né? Uma cultura que vai de pouco em pouco. E aí uma das coisas que eu tenho feito é leitura guiada. Eu leio com eles e vou interpretando linha a linha. Eu peguei um texto muito difícil do Spinoza, que é o Tratado da Emenda do Intelecto, numa linguagem mais arcaica, né? Com termos que até eu no cotidiano não uso, enfim. Mas isso é filosofia, conhecer uma nova linguagem. Aí a primeira resistência a isso é difícil. Aí eu entro com, português não, matemática, a primeira vez que vocês viram era um Deus nos acuda. O que é isso, mais, menos, vezes, dividir? Mas vocês estão vendo isso há tanto tempo que se naturalizou. E por isso que hoje o mais ou menos não assusta. Pelo contrário, é normal. Ou seja, acertou. E aí eu vou falando, demonstrando como uma questão de linguagem, uma questão de hábito e uma hábito-costume. E aí, a partir disso, eu tenho desenvolvido. Quando eu chego
num ponto onde a gente chegou, a gente leu o texto, interpretou o texto, e aí eu falo, olha, isso é uma explicação sobre uma experiência de vida. E aí, na experiência de vida, eles se identificam, eles percebem, aí destrava. E aí eles tomam para si e tomam gosto. Mas é um processo difícil, né? E aí sempre tem isso. Um texto é mais instigante para um público, outro para outro, né? Um que faz bastante sucesso é Descartes. Só sei que na teoria do Sócrates é o penso logo existo. O penso logo existo faz fama, não à toa, né? As ideias dele, assim, apesar de terem muitos críticos hoje em dia, né? Tem uma sucessão de críticos aí, mas críticas à par, ele fez um grande sucesso e contribuiu pra caramba, né? Críticas à par foi um grande cara que contribuiu para a ciência como um todo. Nessa linha, cara, você poder dialogar com essa galera que está ali, né? Você poder trocar essa ideia, você consegue se ver mais novo ali, enquanto aluno? Se você consegue fazer a conexão entre o que você foi enquanto aluno com os alunos que estão ali? Eu acho que eu posso conseguir agora como um exercício, mas o que eu naturalmente faço eu quero ser o professor que eu não tive. Okay. Porque eu tive uma professora de filosofia que era qualquer coisa, assim, também, e eu senti muita falta disso, uma defasagem, enfim. Foi no século XX ainda que eu me formei no ensino médio, indicando já um pouco da idade, e eu não tive isso. Eu fui conhecer a filosofia quando eu entrei no curso de letras. Eu tive uma aula de outro nível, de ensino superior, mas de filosofia. E fiquei durante muito tempo não conhecendo, né? Não conhecendo a filosofia. E, então, quando eu sou professor, eu busco ser o professor que eu não tive, né? E a minha graduação em filosofia, eu me formei em bacharel e licenciado. Na licenciatura não teve nenhuma discussão de filosofia praticamente, mas eu acho isso bom, porque aquelas cartilhas em relação a legislação educacional, que é importante conhecer, mas para um curso de filosofia, o instigante é debater, é refletir. E outra abordagem, eu fiz aulas na educação, que me ajudaram a formar planejamento, avaliação, concepções educacionais, currículo, mas não teve aquilo, você tem que trabalhar isso, uma cartilha. E isso me incomoda muito, né? Essa concepção de uma cartilha onde a gente está eliminando do professor, seja de qual área for, de matemática, aquele que vai refletir e vai estabelecer o seu programa de aula, e a gente coloca, segue isso. Porque ele vira um executor, ele não precisa pensar, ele só executa. Né? É uma das violências que há contra a docência, na minha concepção. Então, não havendo isso, por que eu entrei nisso? Porque quando eu estava me formando, eu defini um parâmetro. Que professores eu admiro e quero ser igual, e que professores eu não quero ser de modo nenhum nem parecido. Ou seja, isso foi formando, e até hoje eu formo o meu critério de coisas que eu tomo para mim e coisas que eu repilo. Ou seja, eu quero isso, não isso de modo algum. Então, esse foi o meu critério e a minha formação como professor. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Amigo, eu nunca vou saber. Ao longo desse papo, eu nunca vou saber se a gente vai responder ou não as questões, porque, assim, eu acho que aí vai um pouco daquela influência que eu falei para você do Albujanra, né? São respostas. São respostas. Se elas vão ser completas ou não tem como avaliar. E, cara, pegando um pouco nesse link que a gente está fazendo, você chega, e você falou que passou por algumas universidades, por algumas graduações antes de chegar à filosofia, né? Eu imagino que a frase que você falou e o jeito que você falou no começo, eles já estão num nível de aceitação interna muito grande, né? Ou seja, já aceitei o trajeto que fiz, né? Mas eu imagino que a vivência desse trajeto não tenha necessariamente sido
tão amistosa assim ao longo disso. Me conte como foi se descobrir nessas diferentes áreas. Assim, como foi olhar em cada uma delas e falar assim, pô, aqui não é o meu ambiente, calma aí, agora está um pouco mais próximo, não, calma aí, agora é. Como que foi esse trajeto para você? Foi uma série de enganos e uma série de fracassos. A começar com 18 anos, influência dos meus pais, que uma classe média deteriorada sonhava que o filho fosse doutor, né? Mas não com doutorado, médico, engenheiro ou advogado. E aí falaram para eu fazer direito, e aí eu, sem ter opinião formada, influência dos pais, me desgarrando em diversos níveis, querendo sair de casa também, vou fazer isso, vou fazer direito. Eu ia de shorts, bermuda, às vezes chinelo, e todo mundo engravatado numa faculdade particular. Honestamente, eu fiquei 6 meses tendo aula e 6 meses no bar. E eu descobri a faculdade, as duas faculdades que existem. E aí eu abandonei, porque era particular, enfim. Eu abandonei, vivenciei um pouco desses dois lados, aulas com um professor falando em latim. Eu admiro o latim hoje, mas naquela época não tinha maturidade para isso. Aí eu olhava, vocês estão entendendo? Não, ninguém entendendo e todo mundo calado. Isso formou uma experiência sensorial da minha aversão a um certo molde inclusive arquitetônico, da faculdade particular. Faculdade particular com catraca, faculdade particular que é pequena, é um arremedo, enfim. Eu estudei no Munip, que é de São Paulo conhece, enfim, o modelo. Então, aquilo, eu criei uma péssima memória disso. E aí eu falei, bom, vou sair, vou ficar trabalhando e vou ver o que eu quero para a vida. E outro engano foi que eu falei, bom, eu gosto de música, como todo brasileiro, até tive uma banda um tempo de brincadeira. Eu falei, bom, então eu vou fazer, eu preciso de dinheiro, se eu gosto disso, eu vou para a Rádio TV. Na Rádio TV eu tive uma experiência maravilhosa que nada tem a ver com Rádio TV. Porque são fracassos mesmo, os fracassos me moldaram. Eu detestava a TV, eu gostava do cinema, porque o cinema, e só teve uma aula de cinema, o qual eu era o melhor aluno, super animado, mas e era particular também, uma universidade que nem existe, depois a Anhanguera destruiu tudo, né, comprou e destruiu quase tudo, mas o lance foi que no cinema, você fica um tempo produzindo um vídeo. Isso é o Bruno do passado falando, né? Porque o Bruno do presente está no YouTube, que é um pouco essa lógica da TV. Mas a lógica do cinema é você ficar muito tempo produzindo apenas um filme que vai rodar várias vezes. Não é a coisa que você grava, já vai para o ar, grava para o ar, grava, vai para o ar. Então, naquela época eu não queria isso. A rádio era até interessante, mas o que eu gostei mesmo foi jornalismo. E eu consegui uma bolsa, um estágio no jornal da universidade. E aí eu consegui deixar de pagar, consegui ainda ganhar um salário, e foi uma fase importante da minha vida. E aí eu estava para terminar, e no jornal eu ficava na área mais prazerosa que tem, que é resenhas, e entre elas de livros. Então eu ganhava livros. Eu sou amigo até hoje do meu ex-chefe da redação desse jornal. Antes, ele era meu chefe no jornalismo. E hoje, ele está estudando ciências sociais e ele pede dicas para mim para docência. Então, tem um diálogo interessante. É o Nilson Hernandes, eu gosto muito dele, fica um abraço para ele. E ele me ensinou muita coisa, de caráter, inclusive, e também de como se posicionar diante de autoridade, porque o reitor mandou cortar uma coisa e ele era o chefe de redação, então foi muito formativo a experiência de trabalhar nesse jornal. Mas com rádio e TV eu fiz um outro trabalhinho filmando casamento, enfim, bicos, né? Lógico,
agora, editando vídeos para o Instagram, para o YouTube, vem uma nostalgia. Tipo, serviu para alguma coisa, tem uma facilidade aqui e ali, mas isso foi um outro engano. Enfim, eu não gostava disso, mas conheci pessoas, algumas, poucas, importantes até hoje, e disso, na relação com os livros, como eu fazia muita resenha, eu ganhava livros, eu já sempre gostei muito de ler, e eu comecei a me tornar um bibliófilo, né? Cultivar o hábito de leitura, consumir bastante livro, e aí eu fui para letras. Com a pegada, perspectiva, com o desejo de ir para as discussões que interessam, por exemplo, Hamlet. Se você pegar Hamlet, a grande questão é o ser ou não ser, eis a questão, qual que é a angústia, é isso que eu queria ver na letras. Era em Dom Casmurro, do Machado, era esse ser avarento que quer controlar tudo, e aí eu entrei num curso que tudo bem, era primeiro ano do curso, ele estava se moldando numa federal, né? E aí ocorre que até as aulas de teoria literária não tinha essa discussão, não passava por aquilo que era o tesão. Aí eu fui para uma aula de filosofia, um professor de filosofia falando, por exemplo, da Ilíada, falando do Dom Quixote e falando do nervo, da nervura, né, que alimenta, né? Essas reflexões é o que a gente se identifica. Eu falei, pronto, é na filosofia que eu devo ficar. E foi, né? E aí, lógico, durante um tempo eu ficava em dúvida se eu ia para ciências sociais ou para filosofia, mas a melhor decisão foi ter ido para a filosofia. Mas foram esses fracassos, e que eu acho que os nossos fracassos, quando tiramos lições, a gente evolui. Quando a gente não tira lição, a gente só repete. Então, acho que foi uma série de fracassos que me levou à filosofia. E, como spinozano que sou, a questão foi necessário, né? Poderia ter sido. Se eu entrasse antes, talvez eu não teria maturidade. Então, foi como foi, né? Então, eu acho que as coisas ocorreram, não acho que existe uma inteligência que está calculando que ia ser assim, mas na minha vida eu tive algumas experiências ruins que eu passei por elas, lidei com elas, e que fez com que depois eu fizesse escolhas melhores. E o que eu estou chamando de melhores nesse caso é o estudar filosofia, porque aí eu vi que o tesão da minha vida, discutir, debater, escrever, tudo que gira em torno da reflexão filosófica, mesmo que eu tenha ouvido nos jantares familiares: você faz o quê? Filosofia? Tá, mas você trabalha com o quê? E por aí vai. O famoso aumentar a potência, né? O famoso aumentar a potência para um bom espanozano. Eu acho que o grande ponto aí, e eu confesso para você que eu não faço a menor ideia de quem vai nos ouvir, né? No YouTube você já deve estar percebendo isso. Você tem uma ideia muito legal de quantas pessoas te ouvem, mas você tem pouquíssima ideia sobre quem de fato te ouve, né? Você sabe que o conteúdo está chegando, mas você não sabe a dimensão e para quem ele está chegando especificamente. E eu acho muito legal contar os fracassos, porque no mundo onde se conta apenas o sucesso, no mundo onde a gente deveria que mercadologicamente está chegando e falar: gente, o caminho do sucesso é esse daqui, sigam meus 10 passos que eu vou te vender o 11º depois como esta. Contar os fracassos eu acho muito importante, não pelo fracasso em si, mas para trocar uma ideia sobre essa transição, né? Esse caminho possível de saída de um e ir para outro, até você conseguir chegar num determinado nível de sucesso, de fato, e levando em consideração ainda essas bases mais filosóficas de Spinoza, né? De fato, demora para a gente encontrar aquilo que aumenta a potência, né? Aquilo que você fala: caralho, é isso que eu queria. Você precisa de experiência. Você precisa experienciar as coisas, senão não vai. E isso no mundo de hoje, onde tudo tem que ser tão rápido, você com 17 já tem que saber tudo que você quer da vida até os 100, né? Poxa, como é que alguém experiencia tudo isso para poder falar o que vai querer? É contraditório, né? Você precisa experienciar, mas você precisa tirar o tempo. E a experiência só vem com o tempo, quer dizer.
você tira a oportunidade das pessoas de poder encontrar esse ponto. E aí tudo bem que possa ter uma questão de organização para que se tire, né? Isso também valoriza-se outras pessoas por conta disso, mas esse é um ponto que eu acho importante contar, né? Contar essas trajetórias de fato, e que por vezes não é tão legal mesmo, não são flores, né? Não são sorrisos, não são comerciais de margarina, mas de fato faz parte da realidade, né? Vou comentar um ponto, concordando plenamente contigo. Eu acho que no fundo todo mundo, ou quase todo mundo, porque sempre tem exceção, né, que confirme a regra, inclusive. Quase todo mundo está saturado, cansado desse papinho demodê falso de eu sou a perfeição, vem aqui, bata aqui, siga comigo. O pessoal está cansado. Se isso convenceu o primeiro, os primeiros 5, os primeiros 10, já acho difícil. Enfim, mas são várias coisas para tentar entender e explicar o porquê disso persistir, mas eu acho que muitas pessoas percebem essa falsidade, né? E uma das literaturas que eu sou mais apaixonado, não a primeira, porque a primeira Hamlet, eu sou apaixonado, todo ano eu releio essa obra uma vez por ano, assim, é regra, mas que eu acho que pode ser pensada como essa série de fracassos, Don Quixote. Eu acho que a experiência quixotesca de se partir de um ideal, lutar contra moinhos de vento, é todo esse percurso, e aí eu tenho uma relação afetiva, porque de modo carinhoso, na graduação da filosofia, alguns me chamavam de Don Quixote, lutas, greves, processos que eu participei, então isso acabou marcando, e esse sempre foi um apelido que eu tomei como carinhoso, no sentido de confrontar as coisas que existem, se você não tem alguma dose, seja de idealismo ou romantismo, exagerar o problema, mas uma dose você se conforma, é conformismo total, e aí eu acho muito pobre, muito triste. Então, fazer a experiência das catástrofes, dos erros é fundamental, e aí, porque senão não tem justamente isso, a experiência. E aí se cobra coisas que você só tem pela experiência, você foi certeiro nisso, cirúrgico, precisamos de experiência, mas é igual, é a mesma, é análogo, não é a mesma coisa, mas é análogo a, bom, entrevista de emprego, você precisa ter tantas experiências no seu primeiro emprego. É um contrassenso, e é justamente isso. E eu acho que é uma coisa geracional que essa geração ela está lidando, né? Uma grande violência de não ter experiências e ter cobranças, passando por transformações. Se a gente for pensar trabalho, faculdade, trabalho, a própria vinculação da universidade com o trabalho ela é equívoca, né? Porque não se tem cursos mais tecnológicos, universidade, que seria espaço para pesquisa, se tornou para ter emprego, porque se eu não faço faculdade eu não tenho emprego. Isso é falso, porque até com doutor, pós-doc, você tem doutores desempregados, né? Então, já é falsa essa premissa, mas é algo que articula uma mentalidade coletiva que essa geração sofre e que se dá até pelas leis, se eu não me engano foi no governo Lula, no governo Dilma, mas enfim, com todos os atores políticos concordando das transformações da educação, que se popularizou a universidade não como um espaço de pesquisa próprio do que é a universidade, mas inclusive vinculando, transformando a pedagogia, a educação para que pudesse se mercadologizar. Vamos ver esse neologismo aí, feiaço. Mas, então, eu acho que isso ocorre com meus alunos, alunas, jovens, estando na escola, ou infelizmente alguns até fora. Diante disso, para eles fazer faculdade é ter um emprego, né? Então, isso mistura e confunde tanto as coisas, faz com que eles não estejam maduros, porque não passaram por experiências, mas são cobrados como não são cobrados que já tivessem essas experiências. E o que falta, eu acho que é importante, é valorizar a própria experiência, né?
Esse é um ponto fundamental, pelo menos na minha cabeça, pelo seguinte, né? A gente está falando da questão mercadológica, né? Ele tem... o mercado ele é cínico por si só, né? É importante a gente ressaltar que o mercado em si ele é cínico, porque ele te cobra experiência. E aí, quando ele te chega nessa experiência, ele fala, olha, seguinte, você não tem essa experiência, eu sei que eu vou te cobrar, mas aí eu te vendo um curso preparatório da experiência. E aí você, em vez de me servir, você me serve e me paga. Feito por outro desempregado. Exatamente. Cheio de regra. Exatamente. E aí, nesse cenário cínico, você vai lá, pega aquele... vai ali e fala, olha, tá aqui, fiz. Aí ele fala, poxa, então, serve, porque agora a gente tem uma nova etapa, um novo caminho, e nesse novo caminho são outras questões que a gente vai colocar para cobrar você. Então, assim, o mercado tem um cinismo muito grande, e eu acho que esse ponto que você ressaltou ele é fundamental na parte da educação. A gente olha para a universidade, e talvez hoje mais do que nunca, e aí eu até aumentaria um pouco o exemplo dessa parte de mercado, não só para a saída do mercado, mas até para o próprio acadêmico que ficou na universidade. Hoje a gente tem a famosa discussão, já antiga discussão da produtividade da universidade brasileira, ou, enfim, desse cenário nosso, que é uma carnificina. Você sai picotando paper em 20 mil artigos, você sai fazendo colaboração de autores que nunca pisaram o pé ali para discutir os assuntos que estão ali naquele artigo, porque é de interesse que você traga alguém de fora, por exemplo, ou que você traga uma pessoa que seja importante na sua área, então você publica junto com ela, mesmo sem ela nunca ter olhado o texto direito, ele só ter dado uma lidinha por cima, só para falar, olha, troca essa referência aqui para um autor mais atualizado, alguma coisa nesse sentido. E você tem isso, de fato, como um problema, né? De ter uma universidade que virou um mercado e ela precisa produzir. Mais do que descobrir coisas, mais do que evoluir a ciência, mais do que... ela precisa produzir. Ela precisa ser um grande self-service de coisas, né? Então, esse cenário, talvez, crônico, ele produz um status que é viciante ao longo do processo de produção, né? Então, tem toda uma lógica ali dentro de comercialização e muitos defensores dessa comercialização de fato, né? Isso acaba sendo bastante evidente na universidade pública, principalmente quando você vai ver os grandes eventos, né? Geralmente são os caras que mastigam o paper que estão ali na frente, porque eles conseguem as maiores verbas, conseguem os maiores recursos, estão ali presentes, e aí você vai vendo, os alunos deles estão exaustos, você vai vendo a saúde mental de cada grupo, como que ela vai sendo proporcionalmente inversa à produção, né? Maior a produção, menor a saúde, aí você vai olhando e fala, caramba, esse sistema está valorizando a parte certa mesmo? Estranho, né? Pô, roda bastante aluno naquele grupo ali, pô, ninguém fica fixo, mas é estranho. É complicado a universidade brasileira, né? E tem essa questão para a educação brasileira, né? Então, esse talvez seja um grande ponto que a gente fique aí, né? Ao longo do debate, levantando, né? Porque, de fato, esse processo de trazer para o mercado da educação, mesmo a pública, né? Tem sido feito de maneira abusiva, de fato, né? Sim. Uma coisa que é muito nítida nesse processo é a violência que tem cada vez mais da pesquisa, e agora a universidade e o centro da universidade como sendo a pesquisa, tem ensino, pesquisa e extensão, mas é notório que a própria ensino se dá vinculado com a pesquisa, né, e a extensão. Então, para mim, eu entendo, o núcleo é a pesquisa, porque se você não passa por uma formação como pesquisador, você não se torna um docente, né? E como que é uma violência, inclusive, entre áreas, né? Porque é o mesmo parâmetro que é avaliado um astrônomo, um médico e um filósofo. Ou pesquisador de filosofia, ou um cientista social, ou alguém que está fazendo uma interpretação de obra literária, e inclusive as verbas destinadas, né?
E a privatização da universidade pública é um grande problema. Porque se isso é uma discussão na universidade pública, na universidade particular isso praticamente não existe, né? E aí na universidade pública, cada vez mais espaços como a farmácia sendo vendida para empresas de cosméticos, na engenharia também, você vai na Poli, o negócio usa ouro, é um shopping center, mesmo na USP, aí você vai na FEFELESH e está caindo o teto. Por quê? Porque lá está humanas, então o que eles produzem de riqueza nesse sentido? E se a gente for vendo o frigir dos ovos, não há uma pesquisa da nanotecnologia que não se dê primeiro como pressupostos filosóficos. Pega Einstein, por exemplo. Já que a gente falou da potência e do Spinoza, Einstein é um grande admirador de Spinoza, mas pega Newton, né? Como que a gente ignora essa profunda relação que se tem com os fundamentos para uma ciência ser considerada verdadeira, né? E aí, filosofia não é nada, né? Porque não está produzindo, digamos, um objeto mercadológico propriamente, né? Então, acho que tem esse ponto que é digno de nota em relação ao processo. E dentro desse, tem toda essa luta fratricida, que se é uma corrida ao pote de ouro, que na verdade não tem ouro algum, mas é apresentado dessa forma, então as pessoas vão salve-se quem puder, cada um por si, Deus contra todos, é um pouco isso, né? E aí isso vai criando um ambiente, poderia falar tóxico aqui, mas é um ambiente de merda, um ambiente onde é difícil respirar no sentido metafórico, às vezes até no sentido físico. É um lugar intragável, então é bastante complicado. E aí vai se reproduzindo uma coisa que para mim é importante frisar, que é o quê? Que é as estruturas de poder. Então vai criando a relação de autoridade, então muito orientando, começa a fazer tudo que o orientador pede, mesmo que não seja da sua alçada, vai dar aula no lugar do professor. Felizmente eu não tenho nada disso. Mas um lance muito interessante foi quando um amigo meu da biomedicina, ele foi para a Alemanha. E lá, aqui no Brasil, ele fazia tudo, né? Ele coletava, lá ele ia mexer no equipamento, o técnico falou, para, isso aqui é meu trabalho. Me entrega, amanhã você pega o resultado. Lá, inclusive, é um contrato de trabalho, você tem férias, você tem direitos trabalhistas. Então, essas questões que eu acho muito difícil que esse atual governo vá na agenda, porque é um governo de conciliação de classes, nitidamente. Ele não é pela barbárie como foi o antigo desgoverno, mas ele é uma conciliação de classes com interesses muito escusos e priorizando os interesses da burguesia. E, nesse sentido, eu acho um pouco difícil que eles vão valorizar os cientistas a nível de direitos trabalhistas. Quando a reforma trabalhista já está um quiprocó, imagina dotar pesquisadores disso. Mas que é fundamental. Muita gente tem batido na tecla do aumento das bolsas, o que é importante, mas tem um problema, ser bolsa. Exato, não é salário, entende? Parece que é um favor que, sabe, é um favor que a gente está fazendo. E no fundo é uma esmola, porque mestrado é 1.500. Quem sobrevive, foi no auge da pandemia que eu peguei, quem consegue sobreviver ainda nessa pandemia, no desgoverno Bolsonaro, com R$1.500 por mês? Exato. Ainda comprar livros internacionais. Ó, que filosofia é só livro. Imagina se fosse numa área onde você tem que fazer experimentos, tubos de ensaio, para química e tantas outras coisas. É bastante complicado. Porque chega um ponto, eu discuti isso bastante na UFV, né? Eu estou fazendo doutorado ainda lá,
em educação física. E a educação física ela tem uma característica que ela é muito abrangente. Ela dialoga com muita gente ao mesmo tempo, basicamente. Sim. E, obviamente, ali fica notório que você tem áreas de produção numericamente maiores de paper e áreas de produção numericamente menores. Então, você tem áreas mais voltadas, mais próximas à área de humanas, você tem uma produção mais extensa, mais volumosa, mas com menor número, né? Então, assim, você tem menos artigos publicados em relação à pesquisa experimental que vai ter ali, né? Vai ter parte biológica de fato ou parte quantitativa. E eu falava muito isso, que grande parte das vezes a gente tem um problema muito grande, que é levar essa métrica em consideração, sendo que ninguém, em tese, concorda com ela. Eu nunca vi nenhum professor defender a métrica, mas vi todos concordarem com ela. Até hoje, todo mundo concorda com ela, porque senão ela não estava aí, mas todos discordam dela publicamente falando. Temos esse ponto aí que é importante. E eu falava assim, gente, vocês vão matar uma área dentro da educação física. Que essa área é extremamente importante e vocês estão querendo avaliar com a minha área, que eu posso produzir 20 artigos no ano, porque eu tenho dado coletado, tem empresa que faz tudo, ela me entrega o dado na mão. É uma outra conversa, é um outro ritmo de produção. Então, assim, cobrem pelo ritmo que se tem. Né? Então, assim, qual o ritmo que a gente vai ter aqui? Poxa, nessa área aqui, beleza, eu vou demorar X anos para produzir algo. Ok, se o mestrado, o doutorado está cumprindo essa expectativa, que legal, tá? Quer dizer que aquilo ali está valendo a pena, de fato, como até mesmo com formulação de produto mesmo se for na parte mercadológica. É que você queria formular um produto de 3, 4, 5, 10 anos em 6 meses. Eu posso formular vários produtos em 6 meses porque a característica do que eu faço é essa. Tem gente que não vai fazer isso. Né? E esse eu acho que é o grande ponto que você colocou muito bem, que é entender também que, poxa, é a base do pensamento. Assim, nenhuma outra ideia vai para frente se não passar pela filosofia em algum momento da reflexão. Nenhuma outra ideia vai partir ou vai sair dali com um mínimo de qualidade científica se ela não tiver uma base filosófica que vá dar base, de fato, para as outras discussões. Né? Então, é um ponto extremamente importante. E eu vou pegar um gancho na tua fala anterior. Só fazer um complemento de uma coisa que eu acho que me veio na mente, uma discussão que a Marilena Chauí faz num café filosófico, e que eu acho que faz muito sentido para pensar isso. Uma das características que diferencia o capitalismo, tem várias, mas uma que marca o capitalismo é uma outra relação com o tempo. Ela própria, ela fala que não volta mais para a política quando ela foi secretária, porque o tempo da política e o tempo do pensamento são distintos. Isso é central. Por quê? Quando eu quero descobrir a verdade sobre algo, eu não posso ter pressa. O tempo do pensamento tem características próprias, e a política e o capitalismo e a produção econômica, elas são regidas pelo ponteiro, por um tempo abstrato que não é real em nenhum ser, mas que a gente se moldou a ele. Ou seja, as coisas precisam estar em full time, não à toa fast food, não à toa a coisa para já. E que, voltando ao tema da experiência, por assim dizer, nós não temos experiências do tempo prolongado, do tempo calmo, não à toa ansiedade, TDAH e tantas outras coisas, justamente porque é uma relação com o tempo que está esgarçada, né? E a gente acaba não tendo mais uma dinâmica mais natural com o tempo. Todas elas são formais, exteriores, e que nos moldam, nos marcam, né? Mas é uma relação com o tempo que a gente vai perdendo. E que pesquisa em qualquer área deveria respeitar parâmetros próprios, parâmetros internos e diferenciados, diversamente referenciados pelos seus pares. Porque dentro de uma mesma área, alguns levam mais tempo, outros menos, e isso precisa ser discutido. Lógico que isso entra questões de poder também, verbas, mas e essa é uma grande dificuldade de como a gente pensa em equidade e diversidade. Né? É a mesma coisa no plano político, né? E a relação com o tempo, ou um aprendizado, experiência com o tempo,
em diversas modalidades, eu acho que é uma riqueza e um desafio para nós. É a mesma coisa que está lá com os alunos que estão consumindo leituras muito rápidas, é o meme no Facebook, no Twitter, no Instagram, até no Instagram tem, enfim, em todo lugar. É lá um meme rápido que eu rio e que a notícia que aparece, mas eu nem clico, e aí a fake news, ou seja, é tudo muito isso standard e muito automático, muito rápido, né? Então, eu acho que essa relação com o tempo ela vai se mostrando. Queria só dar destaque para isso, que eu acho que é bastante importante. Agora me veio uma outra dúvida na cabeça. E é uma dúvida que eu estou passando por isso, então é quase um pedido de conselho. A gente, quando está acadêmico, né, a gente, enquanto acadêmico, a gente tem a mania de complementar a frase. A frase ela tem um início, meio e fim, e você quer explicar o pormenor da frase. Você quer esmiuçar aquele conteúdo que você está passando, que era uma linha só e vira um parágrafo inteiro. Às vezes a gente acaba falando mais, explicando mais detalhadamente coisas que já, pelo menos a essência tinha sido entendida, mas a gente quer destrinchar. E eu e você, né, agora a gente com o desafio do YouTube, né, aqui é um canal de conteúdo um pouco mais longo, mas eu tenho outro de futebol, que é com que eu trabalho, que também é um conteúdo mais curto. Me conte, cara, como que você faz para transmitir uma ideia num short de 1 minuto, o quanto isso te é sofrido? Olha, é difícil, e a solução de compromisso que eu criei foi que os shorts eu criei uma série chamada Filosofemas, onde filosofemas são perguntas e respostas, a estrutura, né, de questions and answers, de perguntas e respostas e comentários, sei lá, uma visada filosófica, um comentário muito sintético. Na filosofia isso tem digamos, um preâmbulo, né, que é o seguinte: tem um exercício filosófico que eu gosto muito com meus alunos, pegar um texto muito curto, uma frase, e fazer eles escreverem 40 linhas, e depois pegarem 40 linhas de texto e fazer eles transformarem numa frase de 1 ou 2 linhas. Ou seja, ir da análise para a síntese, da síntese para a análise. Modular. As frases mais difíceis na filosofia, não só na filosofia, não à toa são frases de efeito, e nos fazem pensar são as frases curtas. Por quê? Porque está condensado, é uma ideia de condensar, condensamento das coisas. Então, na série Filosofemas, não dá para explicar muita coisa, mas foi isso. Eu falei o que é a vida, e eu comentei um pouco, e aí junto um pouco do que eu leio do Spinoza, um pouco do que eu penso eu mesmo, e isso vai se misturando. Agora, num vídeo longo, eu posso falar, ó, eu penso isso vem baseado nessa leitura, esse baseado em outra. Então, eu acho que são modalidades distintas. E, lógico, nas redes sociais, e aí pensando no YouTube que não como rede social, como uma plataforma. Nas redes sociais o que faz sucesso é o curto, é o rápido, porque é a geração TikTok, é o efeito TikTok. Tinha feito manada, agora é o efeito TikTok, né? Que eu não gosto muito, enfim, tem público, eu entendo o sentido, mas é inegável. Shorts no YouTube, Reels no Instagram, é isso, né? Enfim. Então, produzir um conteúdo mais curto, para mim, não é com um propósito que eu consigo alcançar num vídeo longo. Eu precisei pensar, eu fiquei um tempo refletindo, o que eu posso usar nesse tempo curto ou não usar o tempo curto? Eu poderia só me recusar. Aí foi bom, eu acho que cabe, sem perder o valor, né, do que eu quero passar, algumas frases curtas que é um comentário, alguma coisa muito breve, né? Então isso eu acho que dá para usar esse espaço sem grande demérito, né? O que eu percebo que outras pessoas fazem diferente de mim é fazer cortes, né? Tipo, tem um vídeo muito longo e faz um canal de cortes, ou no próprio canal os shorts são cortes, enfim, né? Então é isso que eu procuro fazer. A ideia é Filosofemas, né? Que é uma série que a Filosofemas é uma palavra que traz um pouco isso, né? Reflexões, na etimologia da palavra Filosofemas vem de enunciação de um raciocínio, né? Então tem a ver com dizer.
e ao mesmo tempo na língua portuguesa, acho que mais do que enunciação, parece que tiver um pitaco meio metida filosófico, né? Então, e na semana que vem não sei quando o vídeo vai pro ar, mas quando sair provavelmente já vai sair o meu vídeo de apresentação no YouTube. Hoje é dia 19, porque vai sair na terça que vem, lá pro dia 24, 25 de janeiro, não sei o certo. E aí vocês vão ver um pouco de eu brincando com essa palavra filosofemas, né? Mas foi uma sacada que eu tive, que eu acho que combina bem. Eu acho que eu fui muito feliz nessa escolha. Esse acho que é um ponto assim, extremamente importante, porque é um dilema que a gente fica de questão de conteúdo, né? Porque eu tinha essa discussão, por exemplo, eu trabalho com futebol, e futebol é discussão de bar. Futebol é para o brasileiro, futebol, para o mundo inteiro, né? Futebol é uma discussão de bar. Então, eu falar sobre coisa séria no futebol é um tiro no pé gigantesco, ainda mais para levar para uma plataforma que vai me cobrar visualização, ela vai me cobrar produtividade, ela vai me cobrar uma série de coisas. E ainda é um desafio que fica de tentar falar uma linguagem que não seja tão difícil, mas sem perder o conteúdo que está ali, né? Sem perder o conteúdo que está ali presente numa pesquisa, nos conceitos que vão estar ali presentes, né? E é um treco complicadíssimo, porque se você faz o conteúdo mais raso, é notório que a plataforma te divulga muito mais rápido. É muito notório que você faz isso e a plataforma falando, poxa, esse daqui é que eu queria que você produzisse. Quando você faz algo um pouco mais denso, a plataforma, você já vê que a plataforma começa a não entregar. Você fala, caramba, ok, temos que produzir. Temos que produzir até entregar. Eu conheço um pouco sobre isso, não muito, não cheguei a estudar, então não tenho tanta propriedade para falar, mas eu vou falar de impressões, né? Eu fico, a partir do que você falou, a partir da minha experiência também, consumindo YouTube e recentemente abrindo o canal, eu não sei, é a questão do ovo da galinha, eu não sei se é a plataforma que não divulga ou se também o próprio público, um certo público que inicialmente está chegando, se eles querem aquela coisa mais rápida, porque às vezes a gente coloca vilã, lógico, o Google não é nenhum santo, nem nada. Ele quer ganhar dinheiro com isso, produzindo conteúdo, por aí vai. Mas eu não sei se as pessoas que estão preferindo esse tipo de conteúdo por algum motivo, ou se é a própria plataforma que tem privilegiado de fato. E talvez seja um pouco de ambos, né? Acho que não é a rigor só um ou só outro. Mas eu acho que tem esse aspecto, porque eu percebo isso com algumas pessoas. Eu tenho percebido que tem público para aquelas coisas muito curtas e tem públicos que assistem vídeos de 3 horas no YouTube, né? E gostam, e toda semana assiste até o final um vídeo desse. Mas, se a gente for pensar, essa geração atual, me parece atual, que eu estou pensando nos meus alunos, quem está entre 15 e 18 anos, né? Os jovens de 14 a 22, eu acho que, e é um achismo, eles preferem esses conteúdos que estão no TikTok, no máximo uns shorts mais curtos, um vídeo até 2, 3 minutos, do que se for uma cobertura comentada e explicada, por exemplo, da final da Copa do Mundo, com comentários que vai durar 2 horas e meia. Acredite em mim, você tem razão nessa parte. Você tem toda a razão. Essa molecada prefere mesmo, e eu já vi muita gente, cara, é engraçado, por exemplo, você faz análise, no meu caso é análise de jogo, né? Muita gente vai pro canal depois do jogo. O cara não se importa com a análise prévia do jogo, da onde eu tirei, ele tá querendo só confirmar se eu acertei ou errei. É basicamente isso. Eu tinha pensado outra coisa, que ele ia esperando um debate como é tradicional nos programas televisivos. Não, cara, eu coloquei né, tem alguns shorts no canal de futebol que eu falo o perfil das equipes, né, como elas jogam, e aponto um favorito. Numericamente, o que ele me faz? Ele fala assim, quase sem interesse prévio do jogo, aconteceu o jogo, aumenta um pouco. Ele dá um boom e fala assim, agora entregou pra caramba.
somente shorts. E aí, depois de umas 2 horas do jogo, ele cai. E aí, os comentários, as curtidas lá, geralmente estão relacionados ao acerto ou erro do previsão. Se eu falei, pô, tal é favorito, e eu errei, começa a vir muita gente. Se eu comecei a acertar bastante, passa. E uma curiosidade, você costuma acertar ou errar? Cara, tem uma questão que é muito simples, cara. Quando você aposta nos caras que geralmente vencem, eles geralmente vencem. Então, assim, tem uma lógica no futebol, por mais que isso pareça besteira, mas você tende a acertar. Então, vou dar um exemplo que eu sempre falo. Quando você estuda, por exemplo, efeito casa e fora, simplesmente o fato da equipe jogar em casa, como mandante ou como visitante. No Brasil, por exemplo, efeito casa e fora é de quase 60, 70, 60 e poucos por cento, vai. Então, assim, se você não souber nada de futebol e fosse naquela... Tinha antigamente, né, quando você ia na lotérica, você ia preencher quem vencia, né? Se você simplesmente apostasse em casa, nos times da casa, durante o campeonato inteiro, 60% das vezes você acertava quem vencia. Então, assim, tem uma lógica de construção ali, de linha de raciocínio, para você apontar favorito. É claro, dá para chegar e falar, olha, vai ser 3-1 com gol aos 45 do segundo tempo. Não dá para você fazer um negócio desse. Mas, assim, o básico, tipo, esse daqui é favorito, ou esse daqui, você tende a errar menos do que a normalidade. E fora que quando você pega com o número, as coisas vão mais tranquilas, né? Você não vai, assim, você não tem o compromisso de, sei lá, um jornalista da ESPN que ele precisa garantir que o cara que vem de um time que ele nunca ouviu falar da vida, ele fala, não, esse cara é ruim. Eu não tenho essa obrigatoriedade de fazer essa análise. Não é minha pauta. Então. Isso me levou a uma questão da minha pesquisa. Interessante isso. Que é como que eu ia falar inicialmente brasileiro, mas acho que nós, seres humanos, como as pessoas, elas adoram, desejam a previsão, né? Essa força, né, que tem a previsão, eu disse que ia acertar e acertei, não, você falou que ia ser uma coisa é outra, que é, no fundo, e isso eu aprendi com o Spinoza, que o medo nos leva à superstição, né? E aí, quando a gente consegue prever, parece que a gente consegue controlar o que vai ser as coisas, né? Então, esse desejo de previsão das coisas, que no seu canal de esportes, com o futebol, mostra isso como uma tendência, como uma coisa que articula muito a recepção do seu público e o comentário, curtidas, né? Bem interessante como isso vai mostrando uma relação de uma situação que a gente tem medo. Foi um raio forte aqui. Aqui também está começando a fechar o tempo também, Jacaré, viu? Tá. Mas vou retomar. Eu dei um pulo aqui, deve ter ficado muito engraçado. Bom, então, a superstição, que é isso, essa relação com o medo, faz com que a gente queira prever o que as coisas vão ocorrer para que a gente evite, enfim, né? Que é a relação entre medo e esperança, que o Spinoza diz. O que produz, o que causa a superstição é medo e esperança. E aí não à toa que uma das figuras típicas do supersticioso é, por exemplo, o tarólogo. Você é assim por causa dos astros em tal momento, e isso define que você vai se apaixonar amanhã, ou, enfim, vai viver até quando, por causa da leitura da sua mão, enfim. Então, tudo isso, acho que são aspectos supersticiosos, são práticas supersticiosas que não são diferentes de uma coisa que está no desejo popular, você falou bem, não só no Brasil, do futebol, e querer saber quem vai ganhar. E também um pouco de, esse eu confio, porque ele acerta, né? Então tem um pouco isso, né? Eu quero saber quem vai ganhar, então eu vou confiar nessa ou naquela pessoa, como um desejo que move as pessoas, né? É algo interessante. É engraçado você falar isso, porque eu estava lendo algumas coisas aqui antes da gente conversar, na parte da manhã, sobre inferência ativa. Eu li algumas coisas sobre Damásio, aí eu caminhei para neurociência, eu sou meio maluco, caminhei para neurociência afetiva e caí nas inferência ativa, que é uns caras que misturam probabilidade com neurociência, que é uma coisa assim. Admiro muito o cara que tem raciocínio que chega nesse ponto. O cara, para montar uma teoria dessa, o cara tem que ser bom no negócio. E aí ele falava uma questão que a gente
as ações, ela parte de dois conjuntos, basicamente, assim, resumindo a parada toda, né? Ou de você validar o teu mundo, a tua previsão. Então, você tem uma previsão interna na cabeça e você quer validar ela no mundo. Então, aquela informação te valida a informação que você já tinha. Ou você passa a aprender ou a agir quando você tem que ajustar a sua previsão para o que o mundo real é. Então, eu fico desconfortável, ou eu busco uma outra fonte que vai me validar. Então, eu saio daquela real e vou para uma outra parte, né? A famosa fake news, por exemplo, né? O que é tão atraente? Você está com um modelo na tua cabeça, você olha para o mundo, não enxerga aquele modelo que você está vendo. Quando alguém chega e apresenta aquele modelo para você, olha, tá aqui a notícia da mamadeira de piroca, tá aqui. Aí você fala, puta, é isso. Puta, isso valida aquilo que eu tô de pensamento há muito tempo atrás. Logo, isso daqui é verdade, o outro é mentira. Eu inverto a lógica do mundo real. Ou eu vou aprender sobre. E aí, aprender, você nada mais é do que você ajustar o seu modelo interno para aquele mundo real que está ali presente. Uhum. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que muito do que a gente faz tem muito dessa base, né? Tem muito dessa base de criação de predição e você querer, de alguma maneira, aproximar esses dois mundos, né? Que aí está um ponto mais confortável possível ali dentro. Vou comentar por alguns eixos distintos. Na filosofia, o Aristóteles diz algo que vai nesse sentido, que eu concordo, que a gente parte do que conhecemos. A gente parte do conhecido, que seria esse primeiro grupo, a gente parte do conhecido ao desconhecido, porque do nada, nada se faz. Você não parte do nada e do nada você chega a algo, como às vezes pode parecer, mesmo com algumas abordagens filosóficas ou fora, né? Eu não sabia nada. Mais ou menos esse nada já é alguma coisa. Nem que seja para aí ocorrer o segundo conjunto, né? Como você descreveu, que seria se chocar com uma experiência. Aí que está. Isso se fosse pensamentos. E Spinoza é brilhante porque ele mostra que os pensamentos racionais também são afetivos, são afetos. E, no fundo, é uma questão de desejo. Aí eu vou para Freud, fora da filosofia, mas, lógico, bebendo muito da filosofia, mas fundando a psicanálise, quando ele vai falar da criança, ele descreve um processo muito instigante que eu vejo nos bolsonaristas hoje, que é o seguinte: ele descreve que uma criança, no início, ela cria um eu interior e um eu exterior. O eu interior é um eu de prazer. Se ocorre algo fora de mim, a criança vincula como parte interna. E se ocorre algo desconfortável dentro de mim, ela expulsa, no sentido de um eu exterior, ou exterior ao eu. Então, ela vai criando um mundo fantasmático, fantasioso, entre o que é prazeroso sou eu, o que é desprazeroso é o outro, que é um modo infantil de lidar com o mundo, e é necessário, quando você vem ao mundo, um grau de violência, quando você estava na barriga da mãe, sendo alimentado, numa temperatura determinada, e aí já é o frio do vir ao mundo, né? E outros filósofos também vão desenvolver várias abordagens a partir disso. Então, quando você vê as pessoas, o que elas fazem, como pode ser verdade se é justamente o que eu acredito? É um pouco isso, né? O lance, e eu estudando superstição estou percebendo isso, que os modos de pensamento são uma defesa de modos de vida. Por exemplo, os bolsonaristas, eles fazem isso, e, hoje a gente chama de bolsonaristas, convenhamos. Antes havia os malufistas, havia tantos outros, ou seja, é um nível ideológico que foi se solidificando e foi se radicalizando também, com um discurso. Aí vem o pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, aí vem os tarólogos de plantão, entre tantas outras coisas, e aí você tem um boçal falando pelos cotovelos, e inflamando essa raiva, esse ódio, mas no fundo é uma coisa, eles querem ser o Bolsonaro, no sentido da impunidade, sobretudo. Porque é um modo de vida não que eles têm, mas que eles desejam ter.
Eu acho que essa é a chave, pelo menos eu procuro no meu estudo, quando eu penso a realidade, eu estou estudando Spinoza, do século XVII, eu fico pensando, bom, mas e hoje? O que isso explica essa superstição, essa sandice, né? O que esse ato revela? E aí eu volto na questão dos conjuntos, que eu acho que tem relação, mas para deixar claro, essas pessoas estão sendo guiadas porque elas querem ter a vida do Bolsonaro. Alguém que ganha muito, que está sempre na política, nada acontece com ele. Então é essa lógica do homem de bem, do homem de família, ou seja, que faz as coisas, mas não ser pego, a própria impunidade. E que é algo muito comum. Muitos falaram que se viam com Bolsonaro porque muitos falam contra a corrupção, mas são extremamente corruptos. Então, essa lógica agencia uma postura que se mistura, porque não é puro no sentido de não ter relação com outro, pensamentos, ideias olhados pela razão e os afetos, né? E aí, voltando, o que eu acho que está em jogo é a razão como desejo. Quando nós temos um desejo de conhecer uma coisa diferente que se choca conosco, nós somos capazes de abandonar provisoriamente ou deixar em suspenso, o que achamos ser, para conhecer outra possibilidade, outra forma de encarar as coisas, outra forma de conhecer, e depois poder assumir, gostando ou não, que estávamos errados ou não. Agora, muitas vezes há uma mera negação. Não é como eu quero, né? E por quê? Porque isso desestabiliza, inclusive, afetivamente. Porque uma pessoa que vocifera verdades ideológicas e se recusa a considerar opiniões é uma pessoa muito frágil, né? Inclusive afetivamente, né? E é tão dura e frágil que ela faz isso para não desmoronar, né? E eu acho que esses são problemas de graus afetivos, racionais, políticos, sociais, e a coisa é um conjunto. E eu nunca me esqueci a primeira vez que eu li Spinoza, quando ele vai definir o que é a potência de um corpo. Porque eu estou falando bastante influenciado por Spinoza, ainda que seja minha leitura de Spinoza, mas quem quiser conhecer, o Spinoza diz na Ética, que é a obra magna dele, o seguinte: um corpo é mais potente quanto mais o seu corpo pode ser afetado de múltiplas maneiras e a mesma forma a mente. Uma mente é mais potente quanto mais ideias simultaneamente ela pode pensar. Então, um corpo ser afetado de formas múltiplas e simultâneas é um corpo mais potente. Uma mente mais potente é uma mente que pensa diversas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente se fecha, e essa é uma questão do radicalismo extremista, que em geral é burro, né? E ele precisa repetir ideologicamente a mesma coisa, é uma impotência muito grande e que procura mascarar a sua impotência com o grito, com a violência, para aumentar, assim como um bicho acuado. Um gatinho, por mais fofinho que seja, quando ele quer mostrar, não mostrar, mas ele quer dar medo no outro, ele aumenta, o pelo espicha e por assim vai. Então é um pouco essa lógica, né? E aí agora voltando para dialogar diretamente com isso da neurociência, que eu não conheço muito, tem alguns estudos de física que eu estou começando a fazer que me interessa, o David Bohm, que foi um físico que esteve aqui no Brasil, amigo de Einstein, e que divergia da teoria da relatividade, então é um negócio assim, para quem gosta mesmo, e eu estou começando, mas a ideia que eu acho que desses conjuntos, ela é que nós temos sim uma forma de ver as coisas, que ela é o princípio, é da onde nós partimos. Nós partimos a partir do que conhecemos. Seja se é um conhecimento verdadeiro ou falso. É um conhecimento. Por exemplo, se eu acho que existem unicórnios, pode ser um conhecimento que eu me baseio até que eu consiga descobrir que não existe. A questão que falta, me parece, é assumir essa dupla camada que existe, que é racional e emocional ou afetiva. E é isso que permite a gente vincular
tanto a área da psicologia, da psicanálise, com a neurociência. É por isso que eu nunca gostei, eu particularmente nunca gostei do discurso da neurociência, que ela é estritamente fisiológica e física, como se a nossa mente fosse o cérebro, estritamente falando, ou um lugarzinho do cérebro. Me lembre de passar para você, pelo amor de Santo Cristo. Eu sei que a gente não está acreditando, mas é uma expressão familiar. Jaak Panksepp, neurociência afetiva. Ele tem um conceito, eu gosto muito de Spinoza também, né? Não sou um estudioso especificamente, mas li a Ética, por exemplo. E muito do que eu vi nele e fui pegando a linha, tem algumas questões no Damásio, mas assim, muito pouco abordado, assim, ainda mais biológico e menos afetivo, mas tem uma estrutura ali muito interessante. E quando chega na parte dos 7 afetos fundamentais, que aí é a parte do Jaak Panksepp, assim, muda completamente a conversa. Aí o centro é a parte afetiva e você tem um complemento neurológico. Aí beleza, aí os caras também têm que fazer a parte deles também, porque faz parte disso tudo. Mas tem uma primeira parte ali que é afetiva. Me lembra que eu te passo o nome do PDF, que eu obviamente eu burlei o sistema e já peguei o livro em PDF, tá, gente? Assim, eu fiz esse crime cibernético, mas aí a gente vai passando, né? É contrabandeando. Claro. Não, e provavelmente, não sei quando, enfim, pela rotina, mas com certeza já tem tema para segundo encontro. Porque é muito instigante isso, eu gosto muito. E, por exemplo, se for pensar estritamente em Spinoza, ele trabalha com uma noção muito própria de mecânica. Ainda não há noção de organismo, né? Então, também tem que ver as coisas no seu contexto. Mas é um mecânico. Mas eu acho que hoje nós vemos mecânico como algo pejorativo, né? A gente, inclusive, olha Einstein como negação ou rejeição parcial de Newton e de Kepler, e é falso. Mas é a visão comum, me parece, que as pessoas têm, e eu também. Então, eu tomo eu como um parâmetro parcial, mas também um parâmetro. Então, uma coisa interessante é bom. A mecânica do Spinoza é bem mais ampla, ok, mas ainda não há noção de organismo. A neurociência tem todo um trajeto que passa, né? Mas é muito instigante de como, mesmo sem a baliza do organismo, mesmo com uma noção de mecânica, o Spinoza consegue descrever um processo, explicar um processo que hoje a neurociência toma como paradigma. Não que já explicou tudo, mas é um paradigma que continua funcionando para Damásio muito, né? E eu quero conhecer essas outras abordagens bastante instigantes, porque uma das coisas que eu passo, ao estudar superstição, eu estou estudando forma de conhecimento, e forma de conhecimento se vincula a desejo, porque a essência humana, isso Spinoza antecedeu Freud em muito tempo. O Spinoza fala, a essência humana é desejo, né? E aí Freud, Lacan, e aí outros vão nessa linha. Então, não podemos ignorar a dimensão desejante, que é o que, inclusive, articula as nossas formas de conhecer. Num sentido simplório, se eu quero muito algo, e eu não sei como fazer, eu vou atrás, eu vou pesquisar. Agora, pode ser fácil, mas se eu não der a mínima vontade, eu não vou atrás. Então, dessa coisa banal, a gente percebe como o desejo é o núcleo, né, uma dimensão nuclear para pensar no conhecimento. E os círculos e outras concepções que a gente possa ter, elas precisam ser olhadas pelo vínculo do desejo. Eu vou fazer uma autopropaganda, porque estamos no YouTube, né, então é necessário. Tem aqui nesse mesmo canal, no podcast, além da conversa, e está trovejando pra caceta aqui, não sei se está pegando o microfone, mas aqui já começou a trovejar bastante. Além das conversas que a gente faz aqui, desse bate-papo que a gente está fazendo, tem um outro projeto também que é o Perspectivas, que aí é uma obra aí pode ser filme, série, livro, música, o diabo que for, e a gente traz para falar sobre a perspectiva de quem leu. Então eu não vou querer saber o resumo da obra de Spinoza, mas eu vou querer saber a tua visão a partir da obra de Spinoza. Então, assim, fica aí o convite para você voltar já, porque você
já entendeu que eu vou te chamar outras vezes, né? Acho que já ficou mais claro, né? Para você que eu vou te chamar outras vezes. Então, já está aí feito o convite, está em público, fica muito mal você negar agora no meio do papo. Fica constrangedor. A gente não quer isso. Então, fica aí o convite. Claro que eu aceito com muito, muito prazer. E vou vir falar assim, até porque no meu canal eu vou falar esmiuçado, em partes, então é bem interessante ter uma perspectiva de num outro canal falar, não é uma entrevista, né, como essa, mas tem ainda um pouco de um diálogo, de algo como uma entrevista, e aí falar em geral da obra, assim, entrar nos meandros, porque no meu canal eu vou fazer isso. E aí eu falei, já vou falar amplamente, então eu já vou falar, especializadamente, digamos assim, recortadamente, eu não estava pensando em fazer uma fala geral. Então essa oportunidade cai de uma forma brilhante, eu aceito publicamente, é claro, e com uma alegria espinosana. Assim, entenda que eu acho que esse é o grande momento que a educação brasileira ganha, porque assim, você é uma pessoa muito educada, aceitou em público, faz esse contrato social em público, quer dizer, eu tenho um recurso audiovisual gravado que você aceitou. Aí eu vou te encher o saco. Basicamente, essa é a minha função. Entendeu? Essa é a minha grande função no mundo, é encher o saco e trazer pessoas para poder falar cada vez mais aqui. Para a gente ir caminhando para o final também, até para não te tomar muito tempo, eu vou pegar uma fala tua quando você fala sobre Don Quixote. Você falou que as pessoas te apelidaram de Don Quixote. Me conte, amigo, ao longo dessa trajetória, quais são os seus próximos moinhos de vento? Essa é importantíssima, mas bem difícil. Olha, eu consigo visualizar muito na minha frente esse ano, que é conseguir, enfim, nesse meu rompante delírio, de conseguir que as pessoas se interessem por filosofia, meus alunos. Em especial, que eu vou trabalhar na rede pública, e a grande dificuldade é isso, despertar o interesse, o hábito de leitura em primeiro lugar, e aí eu estou fazendo uso de várias estratégias. Esse é um. Outro, que vai levar mais tempo, é conseguir desenvolver uma pesquisa que passa por mestrado, doutorado, que eu pretendo fazer eu tenho concebido uma pesquisa em Spinoza que passa por alguns meandros, né, e que pretendo no futuro publicar. E porque eu penso que a pesquisa concebida, o que ela vai ser no final, só vai ser possível saber depois. Ela tem uma discussão importantíssima para a gente pensar a ausência, os equívocos, os nossos fracassos. E aí eu penso nos nossos fracassos políticos, nos nossos fracassos afetivos, nos nossos fracassos formativos, racionais, emocionais. Então, é uma forma minha de contribuição para isso, e é um processo moroso, demorado, no qual eu mesmo estou aprendendo para compartilhar essa experiência, né? E o YouTube, eu diria que seriam frames, fragmentos desse processo, né? Fragmentos editados, claro, mas fragmentos. E eu acho que esses dois, e tem o grande, maior, que esse é o de uma vida, que é acabar com o capitalismo e com a grande violência econômica, a grande injustiça que há. Se for usar uma noção da Marilena Chauí, nitidamente eu gosto muito, não só como leitora de Spinoza, mas é a noção radical e profunda de cidadania, radical no sentido de, na raiz do conceito, da palavra, que o direito é aquilo que é para todos.
aquilo que é só alguns não é um direito, é um benefício. Agora, que a cidadania seja um direito e que os direitos eles sejam universalizados, porque só existe direito universal, não existe direito setorizado, isso é uma grande anomalia jurídica e conceitual, e que a gente possa possa viver, existir, usufruindo da sociedade e fazendo o que nós nos sentirmos melhor, sem o grande peso da violência econômica e as violências de cunhos de preconceito, ideológicas. Se uma pessoa ama teatro, que ela possa ir para o teatro, que tenha 10 pessoas, 15 toda semana, que depois tenha 100. Mas isso for mais impactante para a pessoa estar cara a cara do que está lá na novelinha da Globo, que ela possa fazer isso e que não haja uma negação interiorizada por causa da quem vai ver teatro precisa pagar as contas, então que ela aniquile um sonho, né? Então, em certa medida, o grande sonho é que a gente consiga combater o capitalismo, que é o agenciamento da destruição dos nossos sonhos, né? Que é a capitalização dos sonhos e a sua privatização em formas condensadas em siga os 10 passos aqui para você ter sucesso e coisas do tipo. E esse é o grande sonho, esse é a grande meta, é o grande objetivo. E para mim, a minha forma, a minha luta, né, disso é procurar compreender e, através da compreensão, contribuir com ferramentas para que a gente possa avançar. E aí as formas para isso são várias, discutíveis e discutidas. Então, para mim, fazer um canal no YouTube, ser professor, seguir uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado, conseguir inserção em universidades. Estou discutindo com o pessoal algumas propostas de abrir um espaço de formação, oferecendo cursos muito diferentes desses do Instagram, cursos como seriam análogo Casa do Saber e algo do tipo, mas uma proposta diferenciada de cursos, seja ao vivo, seja gravado, disponibilizado. A gente está discutindo e pensando em algumas propostas que, através da compreensão do entendimento, do debate, da formação dos estudos, é que a gente possa, como um elemento importante para formar um espaço de direitos, um espaço de equidade e um espaço de combate à violência, né? Então, violência de vários graus, né? Desde a estritamente física, que é a aberração, né, até as violências simbólicas, as violências que vão constituindo o nosso imaginário, que vão matando nossas possibilidades, para que a existência de um Dom Quixote seja cada vez menor. Perfeito. Só para avisar o pessoal aí que esteja nos assistindo, eu estou olhando para o lado toda hora. Deixa eu até fazer para cá. Aqui tem uma janela aberta. Aqui são minhas bagunças, tá, gente? Não repara, não, tá, visitas? São minhas bagunças. Eu tenho a janela aberta e está começando a chover. Então, assim, estou olhando para ver se necessariamente a chuva está invadindo a janela ou não. É um bom elemento. Por enquanto, só está trovejando, mas, assim, eu, como um bom cara que tem ansiedade, eu fico olhando 20 mil vezes para ver se a janela está sendo encharcada ou não, sabendo que ela não está sendo encharcada porque não está chovendo tão forte. Mas, voltando ao papo para a gente finalizar, primeiro eu queria te agradecer muito a presença, queria agradecer muito o papo, e aí já sabe que eu vou te encher o saco pra caceta agora, então, assim, fudeu. Vai ser um prazer. Não, assim, esse é um ponto brasileiro muito importante, que é a falta de educação, o excesso da educação às vezes atrapalha. Assim, porque é aquele negócio, cara, assim, vai encher o saco? Não vai, tudo fala. Não, aí eu começo a encher o saco, de verdade. É a vida. Ninguém mandou responder a primeira resposta. Respondeu a primeira pergunta, oi, tudo bem, como é que você está? Fudeu. Acontece esse tipo de coisa. Mas, agora fazendo a última pergunta, e aí faça o encerramento da maneira como você quiser também, da tua parte, depois eu faço o meu. Me conte, tendo alcançado tudo que você alcançou, tendo feito tudo que você já fez,
tendo esses objetivos que você colocou e esses moinhos de vento que você colocou aí, ao final da história, o que você quer da vida? Eu quero poder tomar um bom vinho, eu quero poder comer uma boa comida, poder ficar por hora lendo livros e mergulhar no imaginário da literatura e de leituras e eventualmente também escrever sem sentir uma culpa e estar em paz, que usufruir de tudo isso não seja só um privilégio, né? Mas que isso possa ser, esteja ao alcance de todos, né? Não pela lógica meritocrática que promete e é impossível que todos tenham no capitalismo, mas que possa se vivenciar a vida, né? E para mim, uma ótima forma de vivenciar a vida é bebendo um bom vinho, estando num lugar agradável, me alimentando, estando perto de amigos, amigas e pessoas amadas. Para mim, isso é importante. E para mim, combater esses moinhos de vento, que não são tão moinhos de vento assim, ele é justamente a possibilidade de vivenciar, estar com pessoas e não ser engolido por tantas coisas, né? A gente busca, mesmo sendo engolido por todas essas coisas, valorizar alguns momentos com pessoas que são amadas, mas que a gente sabe que isso é muito pouco, o quanto que a gente poderia ficar com essas pessoas, vivenciar e ter experiências, né? E o quanto de fato a gente consegue e os motivos do porquê a gente não consegue, né? Então, seria isso. Seria, em uma frase, eu divaguei para chegar na frase, e a resposta é para usufruir a vida. Porque a gente não consegue literalmente usufruir a vida nesse percurso louco que é a vida atualmente. A gente tenta, se esforça e existem momentos que a gente valoriza e se torna uma experiência, mas seria para usufruir a vida, para gozar a vida. Bem, como todo bom Dom Quixote, você tem que ser corajoso para ir contra a maré, né? Faz parte. Senão você não ganharia um apelido desse, né? Não sejamos honestos, senão você não ganharia um apelido desse. Queria novamente te agradecer, muito obrigado. Pessoal, eu vou deixar. Fala pra caramba também, que eu falo, acontece esse tipo de coisa, a voz acaba, gente. Tem 2 canais de YouTube que fica gravando toda hora, acaba a voz, não adianta. Seguinte, pessoal, tomem água, esse é o primeiro conselho que fica aqui para vocês. Tomem água, pastilha sempre à disposição. Mas o mais importante, pessoal, eu vou pedir um favor para todos vocês. Se inscrevam no nosso canal aqui e também na descrição eu vou deixar o canal do Bruno. Então vai estar o canal aqui dele. Também, além do canal dele, vai estar o Instagram. Então vocês vão conseguir acessar tanto lá quanto o canal e mais qualquer outro link que o Bruno me mandar. Então, assim, olhem todos os links que tiverem aqui embaixo, vão atrás, se inscrevam no canal, vão atrás desse tipo de conteúdo que é muito bom, tá? E aí eu acho que está o grande ponto, é a gente poder trocar uma ideia. E aí eu acho que o cenário ideal é esse, troca as ideias, vai gerar pontos de reflexão para o Bruno na produção de conteúdo dele, depois quando vocês começarem a colocar comentário, quando fizer outras ações ali de interação, e aí os canais vão criando vida não só pela ideia do Bruno ou pela minha ideia aqui, mas pela interação entre o que a gente pode ter das nossas experiências construídas coletivamente. Então, espero muito que vocês contribuam, seja se inscrevendo nesse canal aqui, peço por favor, ou no canal do Bruno também peço este grande favor a vocês, e é claro, estamos no YouTube, deixa por favor seu like aqui embaixo, por favor, já te pedi lá no começo, custa fazer, é um botão que você precisa clicar, não precisa nem clicar 2 vezes, é um só. Clicou ali uma vez, você deixa a tua curtida. E é claro, gostou do papo? Comentário aqui embaixo. Ah, quero compartilhar. Tem um amigo, uma amiga, uma mãe, um pai, tanto faz, manda, tá? Via WhatsApp, grupo da família, sai distribuindo. Não tem o menor problema, mas principalmente com aquelas pessoas que você sabe que vai aproveitar o papo e vai poder fazer uma reflexão, vai ter interesse em fazer essa reflexão. Bruno, tem alguma última palavra que você queira deixar?
Quero agradecer o espaço, eu gosto muito desses debates. A minha ida para o YouTube foi justamente para criar diálogos, né? Criar encontros, criar uma rede, ampliar a rede de diálogo e de colocar questões que as pessoas pensam, se não é no cotidiano do trabalho, quando para ler um livro. No fundo, a filosofia e a literatura, que são duas paixões minhas, é porque eles tocam nas grandes questões da humanidade. E nós somos essa humanidade. Nós vivemos, nós temos dilemas, e discutir e criar essa rede, círculos e mais círculos de debate, de discussão, de trocas de experiências, de visões, perspectivas, é algo fascinante, é algo que eu tenho um grande prazer. Então eu agradeço a oportunidade, peço também para vocês irem lá no canal, conhecerem mais, se inscreverem, eu vou mandar os links para o Iago, vai estar na descrição aí, e a gente vai também pensar em criar conteúdos comuns. Vou conversar com o Iago, vou ver se puxa, e a gente cria alguma reflexão, talvez algum, não sei, esporte, filosofia, vamos pensar se sai alguma coisa aí nesse meio tempo. Amigo, fica tranquilo. Assim, se tem uma coisa que eu já aprendi é que eu faço vínculos com projetos que sempre saem. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. A gente vai pensar umas 3, 4 coisas diferentes aí tranquilamente para a gente poder ou trocar ideia ou fazer outros projetos. Enfim, sempre vai ter o maior prazer trocar uma ideia contigo, gravando para outras pessoas ou não. Ou só trocando uma ideia. E, aliás, a ideia do vinho é boa, viu? Você falou, eu falei, porra, bicho, porra. Poucas pessoas foram tão certeiras na resposta sobre o que querem da vida, e aí fazendo uma crítica a todos os participantes que vieram aqui, que falaram que queriam ser felizes, falaram que queriam sucesso, falaram outras coisas, mas esqueceram do vinho. A forma concreta da felicidade, né, da alegria, de um bom momento, de estar com amigos, bebendo, comendo. Vai dizer que você não respondeu ao grande Antônio Bujan o que é a vida, tomando um belo vinho e falando a vida é isso. Simplesmente este momento. É isso. É que as pessoas divagam demais, as pessoas vão muito longe. É só uma taça de vinho. É só um bom vinho, só resolve o assunto. Um bom vinho faz toda a diferença. Não falei um vinho, eu falei um bom vinho. Exatamente. Muito bem lembrado. Aliás, fica a dica aqui, tá? Assim, eu sei que a gente fez uma crítica extensa ao capitalismo nesse episódio, mas se alguém quiser patrocinar, alguém de um vinho legal quiser patrocinar, fica assim. À vontade. Fica à vontade. Eu faço publi, né? Eu faço meio de minha cara sem o menor problema. Eu me vendo tranquilamente ao sistema por um bom vinho, entendeu? Eu até aprendo a falar como um sommelier. Amiga, assim, tirando o bebê no podcast, que isso dá merda no Brasil, né? Que você começa a falar as coisas que não precisa. No Brasil, podcast e bebida não funcionam legal, historicamente falando. Assim, eu faço, deixo o QR Code aqui na tela, tá tudo bem, gente. Eu faço tudo certinho, tá? Fica a dica aí pra todo mundo. Fica a dica, aí a gente grava o próximo patrocinado por um bom vinho. Wine, tô esperando, hein? Só para deixar aí registrado, tá? Quem tiver o contato, pode mandar. Pessoal, meu grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e carinho com o projeto. A gente se vê numa próxima. Bruno, novamente, meu muito obrigado pelo convite, pela conversa. Um grande abraço a todos e valeu!